Boa tarde, pessoal. Eu estou muito contente de estar aqui conversando com vocês, apesar de terem me dado a missão duríssima de manter vocês acordados durante o almoço, enquanto vocês estão lutando aí com a digestão. Mas tem duas boas notícias, né? A primeira é que tem café, sempre ajuda. E a segunda, como o Jadson já falou, não é uma apresentação muito técnica, então vai ser mais light, e eu acho que a gente vai passar de boa aí pelos próximos 40 minutos. Vou me apresentar, então. Meu nome é Luiz Fernando, mas, na verdade, poucas pessoas sabem que o meu nome é Luiz Fernando, porque elas me chamam de LF. Eu sou fundador de uma startup chamada Gongo. Em paralelo, eu sou Head de Desenvolvimento na DZ Studio, uma agência digital aqui de Porto Alegre. Eu também sou o curador de uma newsletter muito massa, que, assim, sem querer influenciar ninguém, eu acho que vocês deveriam acessar depois e deixar o e-mail lá para receber uma nova edição toda quarta. Chama Além do Código. E, quando dá tempo, eu escrevo em lfbittencourt.com. Mas, assim, o meu maior feito profissional, na verdade, não é nada disso. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Então, se liga só. Sabe quem é que ensinou para esse cara o que são closures? Não sei se vocês entenderam. Eu ensinei alguma coisa de JavaScript para o Jadson. Acho que por isso vocês deveriam me escutar, tá? Só por isso. Tá, isso rolou tipo em 1972, mas eu ainda sinto muito orgulho disso. Tá, chega de brincadeira, chega de palhaçada. Assim, notem que surgiu a palavra que a gente convencionou que a gente não vai falar hoje. Mas o negócio é o seguinte, sempre que a gente vai escolher uma nova linguagem de programação para aprender, a gente, enfim, costuma ler um pouco sobre, e a gente vai ver muita opinião diferente, muita gente que ama, muita gente que odeia, o que torna o processo de escolher um pouco difícil, né? Coisas como, sei lá, é verdade que Ruby já era e agora a gente tem que aprender Python? Ou, sei lá, esquece Python, cara, tem uma linguagem que eu não posso falar o nome, que o recrutador diz que paga muito bem, e talvez fosse uma boa a gente investir nela, ao invés de investir nessas outras linguagens. Tem PHP. Pô, será que alguém ainda usa PHP? Ainda vale a pena investir? E esse tal de JavaScript, né? É tudo isso que estão falando ou é só uma modinha? Né? Spoiler, é tudo isso. Mas uma coisa é certa, tá? Independente da escolha que a gente fizer, a gente não vai muito longe se a gente não souber uma outra linguagem antes. E essa outra linguagem é o inglês. Por que eu estou falando isso? Porque o inglês é a língua franca da tecnologia. Né? Vocês sabem o conceito de língua franca? Sim, não? Vocês podem responder também? Obrigado, Dudu. Então, eu vou responder para o Dudu, tá? Que é o cara mais participativo. Quando as nações elas começaram a fazer transações comerciais entre si, nações que falavam idiomas diferentes, foi necessário convencionar de ter uma língua em comum, né, para que as pessoas falassem o mesmo idioma. Isso é língua franca. Em inglês é língua franca da tecnologia. Se parar para pensar, tudo que a gente vê, desde as palavras-chave mais básicas, if, else, while, for each, por aí vai, é tudo escrito em inglês. Mas aí eu imagino, sei lá, que em algum lugar, deixa eu ver, que já deve ter algumas pessoas tipo revirando o olho, dizendo assim, pô, o cara vem aqui no evento de JavaScript, daí eles deram um espaço para o maluco vir aqui e dizer o óbvio que eu tenho que saber inglês para ser um bom desenvolvedor, desenvolvedora. E aí eu vou dizer para vocês, não é tão óbvio assim, tá? Porque vocês iriam se surpreender com a quantidade de profissionais que eu conheço que sabem pouquinho ou quase nada de inglês. Então, qual é a ideia aqui? É fazer uma apresentação bem prática, com vários exemplos, bem do cotidiano mesmo, nada fantástico, de como dominar inglês pode ser uma super vantagem para a tua carreira, e não só para a tua carreira, também para o teu crescimento pessoal. Vocês vão notar, no decorrer da apresentação, que tudo tem a ver com a quantidade de conhecimento disponível, que é muito maior em inglês do que em português.
Só que assim, quando eu estava escrevendo o post que deu origem a essa apresentação, eu fiquei pensando, tá, parece ser maior de fato, mas será que a gente consegue quantificar de alguma forma, chegar a algum número, sei lá, até para comparar se vale a pena mesmo aprender inglês? E eu tive uma ideia que tem a ver com esse site aqui, ó. Vou fazer uma pergunta que eu acho que a resposta é óbvia, tá? Vocês conhecem esse site? Legal. Stack Overflow é tipo a meca dos programadores, né? Tipo, ele, acho que todo mundo já passou por aquela situação que teve uma dúvida, esbarrou num post do Stack Overflow, copiou o código ali que está marcado como certo, colou na sua aplicação e rezou forte. Às vezes funciona. Para vocês terem uma ideia, cai a internet e o Stack Overflow continua funcionando no meu computador, no cache do browser. Assim. É nesse nível, sabe? E, aliás, essa pergunta ela é muito boa, né? Ela foi marcada como totalmente inútil ali embaixo, mas qual é a diferença entre JavaScript e Java? Sabe essa, Jaidson? Aí o cara respondeu embaixo que é tão parecido quanto carro e carpete, né? Que é só uma questão de ter o mesmo início da palavra. Enfim, dificilmente a gente vai achar um desenvolvedor ou desenvolvedora que não conhece Stack Overflow, e não é à toa, né? Tem números que corroboram essa fama do site. Para começar, ele é o 52º site mais acessado do mundo, segundo o Alexa. Aí tu vai pensar, pô, se fosse uma corrida, né? Pô, eu cheguei em 52º lugar. Não é grande coisa. Mas parar para pensar no universo de todos os sites do universo, tu está em 52º, sendo que na tua frente vai ter plataformas que são para todos os tipos de usuário, como Facebook, Medium, Google. 52º lugar para um site que é exclusivo para programadores é, sim, um grande feito. E eles têm esses outros números aqui, que são 40 milhões de visitas todos os meses, 14 milhões de questões, 21 milhões de respostas e 56 milhões de comentários. Eu juro que não era para ser um trocadilho, tá? Mas é informação para burro. Bom, enfim. Em 2014, o senhor Jeff Atwood, que é o fundador do Stack Overflow, ele deve ter percebido que tinha muito BR acessando. Ele resolveu, pô, vou fazer uma versão em português para facilitar a vida desses caras, né? E ela tem alguns números que são grandes, mas ainda são bem modestos comparados com o site original. São 65 mil perguntas. Esses dados eu peguei há uns 10 dias atrás, então eles estão atualizados. E 83 mil respostas. Qual foi a minha ideia, então, para comparar o quanto de conhecimento a gente tem a mais em inglês? Comparar o volume dos dois sites. Claro, respeitando aí o tempo de existência de cada um dos projetos. E aí, quando eu fiz isso, eu cheguei à seguinte conclusão. A gente tem 89 vezes mais conteúdo em inglês do que em português. E eu acho que, dada a relevância do Stack Overflow para o nosso dia a dia, a gente pode levar isso de uma forma mais geral, né? Que alguém que conte só com português para se tornar e se manter como um bom desenvolvedor ou desenvolvedora, tem 89 vezes menos conteúdo, menos informação disponível para fazer isso. Agora vamos começar para a parte mais prática, né? Onde é que o inglês faz falta? Onde é que o bicho pega quando só tem português para se virar? Começa pelas documentações. As documentações são tipo os manuais de instruções das linguagens de programação, né? É a primeira referência e, quando tem alguma dúvida, vai ser a tua última referência também, né? Teoricamente, o que está na documentação é o que está correto. E adivinha só, muitas linguagens de programação não têm documentação em português. E eu não estou falando de nenhuma linguagem obscura ou mais nova, tá? Eu estou falando de Python, por exemplo. Python não tem, pelo menos no site oficial, uma documentação em português. Eu não ia citar essa outra aqui porque eu não sabia o que ela era, mas graças ao Valdemar eu sei que agora é um runtime. Então, o Node também não tem no site oficial, pelo menos, uma documentação em português. Só para citar dois exemplos, tá? E agora pensa o seguinte, se essas linguagens de programação que têm comunidades gigantescas
não tem documentação em português, o que sobra para os outros projetos menores que a gente usa no dia a dia. Estou falando aí de framework, biblioteca, plugin. Obviamente, eles também não têm documentação em português, né? Tá tudo em inglês. E aí, como é que fica para o desenvolvedor que só tem português ou que tem, enfim, um inglês insuficiente para entender essas coisas? Esse cara vai sempre depender de uma fonte não oficial de informação e depender do trabalho voluntário de outros colegas, né, para que essa documentação seja traduzida. Ou seja, ele sempre vai estar correndo atrás. Esse outro é engraçado, porque quando eu estava escrevendo o post, eu esqueci completamente dele. E aí, casualmente, eu estava vendo um outro artigo de um camarada aqui de Porto Alegre, que ele citou isso, né? Vocês já pararam para prestar atenção nisso, que se tu não sabe inglês, as mensagens de erro elas são completamente inúteis? Olha essa tela, por exemplo. É uma exceção, algo que, né, acontece com certa frequência no nosso dia a dia, e ali está dizendo pura e simplesmente que a pessoa, enfim, errou provavelmente o nome do método e sugere até que uma simples troca de letra possa solucionar o problema dela. Principalmente com esses frameworks de log, mas framework em si, eles têm não só tipo, a linha e o nome do arquivo que deu erro, mas várias informações úteis, né? Só que você tem que entender inglês. Se tu não entende inglês, o que tu vai fazer? Vai copiar a mensagenzinha lá da parte vermelha, vai jogar no Google, vai cair num post do Stack Overflow e o resto vocês já sabem, né? Ou seja, não é uma forma muito saudável assim de se trabalhar. Blogs também. Eu gosto muito de blogs porque eles são um formato diferente de informação. Eu tento imaginar assim que o blogueiro é um cara que sofreu durante uma semana com problema de programação e ele é meio que um messias, assim. Ele não quer mais que nenhum colega dele passe por aquela dor e sofrimento. Daí o que ele faz? Ele cria um post super completo, falando muitas vezes coisas que não estão previstas na documentação e salva a pele da gente direto, né? Só que também segue a mesma lógica, tem muito mais blog de tecnologia escrito em inglês do que em português, com raras e felizes exceções, claro. E tem um negócio interessante, que é mesmo quem não fala inglês nativamente escreve em inglês. E aí tem uma explicação simples, né? Pensa assim, se tem um volume muito maior de informação em inglês, naturalmente tu vai ter um volume muito maior de busca em inglês também. Então, se tu quer ter alguma visibilidade, tu vai escrever em inglês, e acaba sendo um ciclo vicioso, né? Trouxe 2 exemplos de caras que provavelmente vocês conhecem. O primeiro é eu acho que é Nicolás, eu não tenho certeza como é que pronuncia, mas enfim, Nicolás Bevacqua. Ele é um argentino que já palestrou aqui no Brasil JS, inclusive. É o autor do ponyfu.com. O cara só escreve em inglês, exemplo 1. O exemplo 2 é esse cara que gosta de botar a cabeça dele em corpo de dinossauro. Não me perguntem por que ele faz isso, eu não sei a resposta. Mas é o Sindre Sorhus, ele é norueguês. E, com certeza, os projetos de vocês têm algum dos 800 pacotes que esse cara já botou no NPM. E também só escreve em inglês, né? Eu acho, aliás, que no caso dele é só pelo fato dele escrever em inglês que a gente tem acesso ao trabalho dele. Ia ser bem pior se esses caras escrevessem, por exemplo, em castelhano ou norueguês, né? Ia ficar ainda mais inacessível para a gente. Vídeo, que é o formato queridinho do momento, agora que finalmente a gente tem uma banda larga razoavelmente decente para rodar eles. E eu trouxe 2 plataformas de exemplo. O YouTube, né, que é hegemônico, além de vídeo de gatinho, ele tem aula básica de programação, curso completo, screencast, que é onde tu pode ver a tela do programador enquanto ele fala sobre a solução que ele está desenvolvendo, narra todo o processo, enfim. E um que não é muito citado, e que está aqui mais em caráter inspiracional, que é o TED. O TED, na verdade, é um evento de tecnologia, entretenimento e design, e as palestras têm uma pegada mais motivacional, tá? Mas não é um motivacional tipo o Érico Rocha. É um motivacional que tu vê pessoas muito massa, que fazem projetos muito massa, falando sobre o processo delas terem criado
seus projetos, né? Tem, por exemplo, entrevista com o Linus, que por si só é um negócio que vale muito a pena ver, ele falando do processo de criação. Spoiler, tem uma foto do ambiente de trabalho dele, e é bizarro. E tem também, por exemplo, o criador do VisiCal, que é o vô do Excel, e é muito massa, vale muito a pena assistir, porque tem um foco muito grande na qualidade das apresentações. Então, são vídeos rápidos, né? Tipo, no intervalo de almoço ali dá para assistir uma palestra do Linus em 15 minutos, é um negócio que vale muito a pena. Tem transcrição para português, mas assim como as documentações, elas são fruto de trabalho voluntário, né? Ou seja, se tu tem inglês, tu tem acesso a todo o conteúdo, se tu só tem português, no mínimo dos mínimos, tu vai ter que esperar um pouquinho mais para acessar. Livros, né? Livros técnicos são um pequeno inferno por si só, né? Porque, pensa, tu leva, sei eu, 6 meses desenvolvendo um livro sobre uma determinada tecnologia. Daí, em 6 meses, os caras lançam uma nova versão que invalida metade do que tu escreveu. Ou seja, tipo, se for só em inglês, já é bem complicado. E aí tem o segundo problema, que é a tradução desses livros, que depende de 2 fatores. Primeiro, esse livro tem que ser uma espécie de best-seller. E alguém aí já viu um best-seller de programação? Tipo, concorrendo com os 50 tons de cinza. Tu disse, comentou algum? Alguém? Não? Tá, tudo bem. E o segundo fato é que tu tem que ter uma expectativa de venda, né, dessa versão em português. E a gente vai se deparar com o seguinte: 44% da população brasileira não lê. Se não lê, é tipo, nunca. E 30% nunca comprou um livro. Ou seja, se tu vai depender de livros técnicos escritos em português, tu vai ter com certeza uma missão dificílima pela frente. Segundo bloco agora, né? Quem sabe inglês tem mais opções de mercado. Eu gosto sempre de mencionar, quando a gente está falando sobre esse assunto, que essa vantagem ela já se manifesta quando está participando de algum processo seletivo. Imagina que te perguntem lá se tu sabe inglês. Quando tu responder, tu vai passar, além da resposta óbvia de que se tu sabe ou não sabe, uma mensagem, dependendo dessa resposta. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas se tu diz, por exemplo, que tu sabe inglês, tu está mostrando, no mínimo, que tu é uma pessoa que gosta de aprender. E gostar de aprender é uma habilidade fundamental, né, para o que a gente faz. Então, já tem uma bandeirinha verde a teu favor. E se tu diz o contrário, tu também passa uma mensagem. Pode passar a imagem de que tu é, por exemplo, uma pessoa mais acomodada, mais conformada, mais resistente a mudanças, enfim. E é uma bandeirinha vermelha. Mas dica do He-Man, tá? Não mintam. Pensa assim, perguntam, tu sabe inglês, tu diz que sabe, mas na verdade sabe. E o recrutador resolve continuar o processo em inglês, e aí ele te pega e as chances acabaram de vez, né? Não tem choro. Mas falando sobre as oportunidades em si, elas têm muito a ver, tá, com o momento atual do mercado como um todo. Tem um número, por exemplo, que é bem impressionante, que nos Estados Unidos, nesse momento, tem 500 mil vagas em aberto, 500 mil de vagas. E a previsão de formação de novos profissionais lá é de 40 mil. Ou seja, a gente tem 460 mil oportunidades que vão ter que ser preenchidas de alguma forma, né? E uma dessas formas que elas estão sendo preenchidas é no que eu chamei de projetos internacionais, que funciona assim: uma empresa de lá, uma startup de lá, por exemplo, contrata uma produtora daqui, uma fábrica de software, para desenvolver esse projeto, né? Acaba sendo mais barato para a empresa que está contratando, e para quem está trabalhando para a empresa contratada, teoricamente, né, como ela recebe em dólar, ela tem uma condição de negociar um salário mais legal. Teoricamente, tá? Obviamente, tu vai precisar de inglês para se comunicar com os teus colegas de projeto gringos, né? Ou seja, não rola de trabalhar nessas empresas sabendo só de português. É a primeira das oportunidades que é exclusiva para quem tem algum conhecimento de inglês. Freela em dólar. Vocês conhecem a TopTal? Tinha alguém com a camiseta? Tem alguém que conhece lá, então.
É uma rede de freelas, né, que se gaba, está na home já do site, de contratar só os 3% melhores que passam pela prova técnica, ou seja, lá atrás vocês têm um dos 3% melhores. Se ele passou, não está usando só a camiseta. Desculpa, cara. E a grande vantagem, né, é que depois que tu passa, tu pode escolher os projetos que tu quer tocar e recebe em dólar, que é uma moeda estável e, enfim, ajuda a te proteger de algumas coisas mais típicas aqui do Brasil, como inflação, Michel Temer, etc. Daí imagino que vocês estão pensando assim, pô, 3%, né? Cara, eu consigo ser parte desse 3%. Fazer o processo, vou mostrar para esses caras que eu mando bem em JavaScript, e daí vou, enfim, a minha vida vai mudar, eu vou ser feliz. Mas devagar, tá? Antes de fazer a prova técnica, tem uma outra parte do processo que é uma entrevista, que tem uma única finalidade. Adivinha? Saber se tu fala, lê e escreve inglês extremamente bem. Ou seja, sem inglês, tu nem vai chegar na parte do código, né? O inglês, visivelmente, pelo menos no caso da TopTal, e eu estava conversando ali com um amigo antes sobre a CodeMiner, chega a ser mais importante do que o código em si. Por último, mas de forma nenhuma menos importante, né? Como tem muitos postos de trabalho abertos, tem uma galera que está indo viver e trabalhar fora. E, pô, dá um trabalhão danado, mas vale muito a pena, né? Essa matéria aqui é, por exemplo, do início do ano, de um desses países que está precisando de gente de fora, de mão de obra, que é o Canadá. E aqui a necessidade do inglês é bastante óbvia, né? Tu vai precisar do inglês desde pedir um visto de trabalho até sair, enfim, para comprar pão, arranjar um apartamento. Sem inglês vai ficar quase impossível. E francês também. Ou seja, só português não vai rolar. Enfim, e aprender inglês, tá, faz com que tu te sinta mais capaz, mais confiante. Então, se vocês ainda não estão certos que vale a pena, pensem em todo o crescimento pessoal que isso vai poder trazer para a vida de vocês. Por exemplo, desde coisas bobas, do tipo, tu vai poder assistir tua série favorita sem precisar da legenda, né? Eu sei que tem Netflix agora que disponibiliza a legenda imediatamente, mas tem aquele outro Netflix, sabe? Do naviozinho, que tu precisa esperar até o dia seguinte para conseguir assistir a tua série. Daí vem aquele colega que sabe inglês e larga o spoiler. Isso arruina a vida das pessoas, né? Ou de poder ir no cinema e não passar por aquele momento que a legenda é branca em cima do fundo branco. E aí tu fica olhando para os lados assim, ó. O que ele falou, o que aconteceu, sabe? Perdi metade da história. Outra coisa massa, né? Poder receber gringo na tua cidade, ter acesso a uma cultura completamente diferente da tua, aprender sobre a dele, falar sobre a tua cidade, sobre as coisas legais, as coisas que não estão tão legais assim. E até mesmo, né, porque não ser esse gringo em outros lugares do mundo, né? Tipo, botar a mochila nas costas, ir conhecer novos lugares, porque se tu sabe inglês, todo lugar que tu for vai ter alguém que sabe pelo menos um pouquinho de inglês e que vai tornar as coisas bem mais fáceis. E, acima de tudo, né, lembrem dos 89-1 lá que a gente comentou no início. Pensem em como saber inglês vai fazer vocês acessarem um mundo de informação que vocês ainda não tinham acesso, né? Vai deixar mais claro o quanto tu é parte de algo maior, seja a comunidade de tecnologia ou seja o mundo em si. Ok. Enfim, o mundo, de fato, vai ser a tua nova comunidade. E eu queria deixar, até botei no slide mais destacado aqui, que é quem consegue aprender uma nova língua consegue aprender qualquer coisa. Ou seja, é algo bem relevante que vai servir para um monte de coisa bacana na tua vida. Tá, legal. Tu falou, me convenceu que é massa, mas por onde eu começo? E eu não vou responder isso, porque, na verdade, depende muito. Cada pessoa vai se sentir à vontade para aprender inglês de uma forma. Vai ter quem goste de curso tradicional, vai ter quem goste de fazer conversação, vai ter quem se vire bem só com app.
vai ter quem assista um vídeo no YouTube e isso funcione super bem. Então, a resposta é, depende de cada um. Então, resolvi focar no fundamental, né? Quer saber mesmo por onde começar? É pela mentalidade, tá? Isso tem que mudar de fato. Tu tem que estar a fim de aprender e tu precisa querer aprender. E sem atalhos, tá? Então, ao invés de trazer formas de aprender, eu trouxe algumas formas de não aprender. Pelo amor de Deus, parem com esse negócio de inglês técnico, tá? Sabe que imagem que vem na minha cabeça quando alguém fala que tem inglês técnico? Tá de brincation with me, né, cara? Porque, pô, falar que tem inglês técnico é a mesma coisa que alguém te perguntar, tu gosta de cinema? E tu dizer, sim, eu adoro Legalmente Loiras 2. É uma parcela muito pequena do que, enfim, existe de fato, né? Vocês podem muito melhor que isso. Tem um outro negócio também que eu aprendi numa cadeira chamada Inglês Instrumental, que é Skimming Scanning, que basicamente é o seguinte, eles dizem que tu consegue entender o texto pegando apenas alguns pontos-chave do texto, sei lá, negrito, que está em lista, os títulos, ou seja, tu passa o olho e tu entende a ideia. É uma balela, tá? Tipo, para aprender inglês de verdade, lembrem, tipo, não tem atalho, é um processo difícil, então leiam todo o textinho, anotem as palavras que vocês não sabem, vão atrás das palavras que vocês não sabem. Esse é o jeito que deve funcionar de fato. E também tem o Google Translate, que sim, ele está super evoluído, ajuda bastante, mas tentem diminuir um pouco a dependência do Google Translate. Pelo seguinte, ele sabe o que tu escreveu, ele sabe traduzir o que tu escreveu, mas ele não sabe necessariamente o que tu quis dizer. Por exemplo, se a gente está traduzindo a palavra unidade, se for unidade no sentido de unidade de medida, é uma palavra em inglês. Se for unidade no sentido de união, é outra palavra. Ou seja, sem saber inglês de fato, o Google Translate não vai servir de muita coisa. E por isso que a gente vê, às vezes, enfim, umas classes com os nomes absurdos, que a gente até demora a entender o que a pessoa quis dizer, né? A culpa é desse cara aí, na maioria das vezes. E, por fim, e a dica mais importante é, tem que sair da zona de conforto, tá? E não tem que evitar o inglês. Tipo, como tudo na vida que a gente quer ficar bom, é um negócio que tem que praticar. Se a gente ficar evitando, lendo sempre a versão em português, pegando sempre a legenda em português, isso vai demorar muito mais para acontecer. Isso vale também para o nosso ouvido. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente é bebezinho, até 2 anos, se eu não me engano, o nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer e reproduzir qualquer som de qualquer idioma. Ou seja, se tu expor um bebê a alguém falando em chinês, por exemplo, quando ele for maior, ele vai ter muita facilidade para aprender chinês. Só que o contrário também acontece, né? Todos os sons que ele não é estimulado quando ele é criança, o cérebro, né, o nosso cérebro de réptil, ele desaprende, né, uma questão de poupar energia. E é por isso que a gente fala word, quando a gente quer falar mundo, porque o som das letras R e L ele não é comum no nosso idioma. E não é algo daí específico do brasileiro, né, porque você vai ver um gringo falando, por exemplo, situação, ele vai falar situação. Também o som do A, til, O não é comum para ele. E, aliás, vocês sabem como é que eu sei isso dos bebês? Porque eu vi num TED. O negócio é massa mesmo. Bom, para a gente finalizar, pessoal, a gente ama tecnologia, tá? Mas tecnologia é um negócio que nasce e morre do dia para a noite. A gente sabe que muda bastante, né, de um ano para o outro. Então, acho que vale muito a pena investir num negócio que tu vai usar para a tua vida toda. Seja para aprender uma nova linguagem de programação, como a gente falou no início, seja para escrever um código mais coeso, seja para mandar ver nas mensagens de commit, ou, por que não, né, para conquistar o mundo. Essa escolha aí, ela é totalmente de vocês. Era isso. Muito obrigado.